Afinal de contas, o que a história tem a ver com o racismo? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão se questionando. O que os professores, o que os historiadores têm a dizer sobre isso? E a história, afinal de contas, tem relação com tudo isso que está acontecendo? A gente sabe que no século XIX, lá na época das regências, no Brasil, o IHGB criou uma história para o Brasil que defendia basicamente uma memória e uma identidade branca, elitista, masculina. Então hoje nós temos que, dentro da história, pensar personagens que sejam negros, que sejam mulheres, que sejam pobres, que sejam indígenas, para dar conta de explicar realmente a formação do Brasil. A história tem sim muito a ver com o que está acontecendo e a história ajudou a construir essa ideia de que no Brasil os brancos eram superiores. No decorrer da história da humanidade, sempre a gente observa intolerância, guerra, dificuldade em lidar com o outro. E a história, principalmente no Brasil, aqui no século XIX, ajudou a perpetuar, a legitimar a ideia de que o Brasil foi formado e foi construído com os braços dos brancos. E a gente sabe que isso historicamente não se verifica. Hoje, a história tem tentado mostrar uma nova perspectiva, dando espaço para que diferentes personagens hoje apareçam, e não apenas aqueles que são ligados à memória do Brasil, como os ditos heróis nacionais, os presidentes, os reis, a galera que normalmente acaba acentuando essa imagem que a gente tem da nossa memória ligada aos brancos, e que exclui os negros, os indígenas e todos os outros grupos. Então a gente tem hoje na história um movimento que tem tentado falar realmente o que a gente sabe sobre o passado e tem olhado para as fontes que a gente tem com esse olhar de protagonismo do negro, do indígena, de formação do Brasil a partir dessas culturas também. Um olhar de tentar entender como que as três etnias principais, o branco, o negro e o indígena, formaram o Brasil. De tentar dar protagonismo para o negro dentro da escravidão, mostrar que eles eram seres humanos mesmo que não fossem vistos assim, que agiam, que resistiam, assim como os indígenas. Então a gente tem um sério problema no Brasil porque a história por muito tempo perpetuou esses discursos de exclusão, de inferioridade de uma raça, né, de tentar justamente elevar os brancos, assim como a Europa fez também por muito tempo. E isso é muito perigoso. A gente está falando de discursos que são mas tão opressores, que levaram às colonizações, às explorações, que levam ao racismo hoje, à inferiorização de povos, de nações, de culturas, e que fez, inclusive, que acontecesse o nazismo lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Essa tentativa de inferiorizar o outro, a ideia de uma raça superior que existe lá desde a antiguidade. Então isso é muito perigoso, isso é muito sério. Nós não estamos falando apenas de questões intelectuais, nós não estamos aqui apenas olhando para o passado para entender o que aconteceu no sentido da curiosidade. Vamos tentar compreender só porque é interessante. Não, isso muda vidas, isso faz com que as pessoas possam entender-se como pessoas, isso muda a questão da autoestima, isso ajuda a lutar contra a exploração, contra a dominação, contra discursos de ódio. É sobre isso que nós estamos falando. Todos nós, professores, trabalhamos sempre, todos os dias, essas temáticas em sala de aula. Não apenas no dia da consciência negra, no dia do índio, ou quando acontecem essas questões que nós estamos vivendo agora. Sempre nós estamos problematizando, e é fundamental. Nós, professores e professoras, podemos melhorar o mundo. E se nós não temos essa perspectiva, então é melhor que a gente nem vá para a sala de aula. É importante que na sala de aula, todos os dias, os alunos entendam que não existe uma raça superior, que no Brasil, infelizmente, criou-se esse discurso de exclusão, de superioridade do branco, que vem lá desde o IHGB, com um concurso onde eles criaram a ideia de escrever a história do Brasil a partir do branco, deixando sempre o negro e o indígena de lado, e essa ideia foi se perpetuando na história por muito tempo, e hoje, felizmente, a gente tem tentado mostrar realmente o que a gente sabe sobre o passado, o que realmente aconteceu, a força e a importância dessas culturas para o Brasil. A valorização do outro vem através da história, através do conhecimento. A história é libertadora porque ela nos permite conhecer o outro, respeitar o outro, ampliar os horizontes, sair do nosso mundinho, da nossa zona de conforto, entender que existem 1 milhão de histórias, 1 milhão de povos. A história permite que a gente lute contra aquilo que está errado dentro da sociedade. E olhar para o passado serve para perspectivar o futuro. E é isso que a gente tem que fazer hoje. Olhar para o passado justamente para tentar, hoje, dar
espaço dentro da história, dentro do Brasil, dentro da nossa memória, dentro da identidade, para tantos grupos que foram por tanto tempo silenciados. Eles sempre tiveram voz, eles sempre participaram. O que aconteceu foi um processo de silenciamento, de exclusão. E a gente hoje tem que lutar contra isso dentro da história. Não existem diferenças biológicas o suficiente entre nós para dizer que nós somos raças diferentes. Nós fazemos hoje parte de uma única espécie, a espécie humana. Todos nós temos geneticamente os mesmos genes, todos nós temos a África pulsando em nós, todos nós aqui no Brasil temos sangue indígena, temos sangue também europeu. É importante entender essa mistura e miscigenação. Ao contrário do que se fez lá no século XIX, quando tentaram branquear o Brasil, tentaram tirar os negros da nossa história, tentaram literalmente marginalizá-los, tentar excluí-los. Ao contrário do que foi feito antes, hoje é momento de incluir, é momento de aceitar, é momento de compreender. Só o conhecimento pode fazer com que a gente consiga hoje redescobrir as coisas, reconstruir, reinterpretar. É importante que isso seja feito e é urgente, é pra agora. Então o que a história tem a ver com isso? Tudo a ver. Se lá atrás a gente ajudou a criar esse discurso, hoje é nossa função pregar tolerância, respeito e o conhecimento para acabar com qualquer tipo de preconceito que é ignorante e é tolo. E não apenas é ruim para a autoestima das pessoas, no dia a dia das pessoas, porque complica totalmente a vida delas, prejudica, inferioriza, tira oportunidades, não só por isso, mas porque isso vai mudar vidas e isso vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor, porque se não, do contrário, as pessoas vão continuar usando esses discursos de ódio para dominar povos, para fazer guerras e para dizimar diferentes culturas, povos e etnias. É importante que hoje a gente escuta isso. Sim, a história tem que discutir isso. Sim, todos os dias nós fazemos isso em sala de aula e não vamos nos calar nesse momento específico. A história pode e vai melhorar a nossa sociedade.